Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e nós estamos aí em mais um vídeo desse curso bacana. E agora nós vamos falar sobre um elemento muito importante no projeto. Agora vamos conhecer os stakeholders, certo? E o que são esses stakeholders, por um acaso, né? Olha aí. Bom, primeiro, uma coisa extremamente importante é que esses stakeholders aí, eles vão estar aparecendo em todos os projetos, tá certo? Em todos os projetos. O que são então os stakeholders, né? São pessoas e organizações envolvidas no projeto, tá? E beleza, pessoas e organizações que afetam ou são afetadas pelo projeto, seja de maneira positiva ou negativa. Então, o que isso significa, né? Esses stakeholders aí. São pessoas e projetos, são instituições que estão no entorno do projeto, certo? Nós temos o projeto principal, tá? E no entorno do projeto, em volta do projeto, tem pessoas e tem organizações que vão ser atingidas, certo? Por exemplo, se você vai fazer aí, né, uma festa na sua casa, quem, quem vão ser as pessoas afetadas por este projeto de festa de aniversário? Bom, primeiro de tudo, são as próprias pessoas que moram naquela casa, né? Afinal de contas, enquanto a festa rola solta, elas vão ficar aonde, né? Então isso já já mostra pra gente que essas pessoas elas estão dentro aí desse grupo de stakeholders, tá certo? Outro grupo também, por exemplo, são os vizinhos, né? São pessoas que vão ser afetadas e podem afetar a festa. Como é que eles podem ser afetados? Bom, por exemplo, com o som alto, né? Pode estar incomodando ali pessoas que trabalham em horários diferentes, ou casa com criança, com idoso, dependendo da situação. Mas eles vão ser afetados de uma forma ou de outra, tá? Ou positivo ou negativamente, mas vão ser afetados. E como é que esses stakeholders podem afetar o projeto? Por exemplo, como é que o vizinho pode afetar a festa? Bom, ele pode, por exemplo, causar um auê aí, né? Indo lá, reclamar, fazer aquele showzinho. Pode chamar a polícia também. Então ele pode aí, na verdade, acabar é, atingindo essa festa, esse projeto de forma negativa, como nós vimos, quanto de forma positiva também, né? Mas para ter um controle sobre isso, algum controle, e entender como é que eles vão ser afetados, para que você diminua, né, o impacto negativo, você tem que saber quem são os stakeholders. Então agora vocês estão conhecendo o que são esses tais, né, de stakeholders aí. São exatamente essas pessoas que vão ser afetadas, né, pelo projeto. Não só pessoas como organizações também. Por exemplo, pensa aqui do lado existe um comércio, um lugar onde é ruim para esse comércio estar aí com muito som alto do lado, um escritório, alguma coisa assim. Se você faz uma churrascada de dia com um sambão alto, beleza, maravilha, só que vai atrapalhar o trabalho do escritório, porque vamos supor que é um escritóriozinho, uma clínica de odontológica ali. E tem duas secretárias que ficam atendendo o telefone é, assim, na sequência, né? Então, quer dizer, se você ficar 2, 3 horas fazendo churrascada lá com aquele batucão e sol no meio do dia, do sábado, um sábado que está funcionando, você acaba afetando de forma negativa, porque elas vão estar numa situação ruim de trabalhar, né? Para atender os telefones, ouvir aí a ligação e tudo mais. Então, quer dizer, os stakeholders são muitos e eles podem acabar atrapalhando o nosso projeto, ou eles podem acabar somando também ao nosso projeto. Então, quer dizer, para que não passe batido, para que você não esqueça, você precisa conhecer os stakeholders e a partir desse momento, eu sei e espero que vocês tenham feito aquele projetinho que foi pedido no vídeo anterior, né? Ele vai ser cobrado aí para nota na prova. Então, a partir daquele projeto que vocês não precisaram se preocupar com os stakeholders, agora vocês já vão ter que se preocupar com os stakeholders, certo? Bom, entendemos aí de começo quem são os stakeholders, né? E vamos avançar aqui para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Os stakeholders na prática, tá certo? Aí vamos para a prática aí 2, né? Vai ser a segunda atividade prática que vocês vão fazer.
certo? Bom, qual é a atividade prática que vocês vão fazer aqui agora? Olha aí, vamos colocar os stakeholders no contorno do projeto para entender a sua importância. Então, o que que nós vamos fazer? Tá vendo esse desenho? Você vai fazer esse desenho numa folha de caderno. Bem simples, pode ser feito com bolinhas, tá bom? Você vai fazer exatamente esse desenho. Como é que funciona? Você vai pegar, vai escrever o que está no meio aí, ó, certo? Que está escrito aqui. Vamos colocar aqui um lapisinho bacana. Colocar um verde aí. Vamos lá, você vai preencher aqui, ó, esses quadrados e você vai então escrever aqui. O que que você vai escrever? Exatamente o que está pedindo aqui, ó, tá? Vamos colocar os stakeholders, tá? Aqui nesses quadrados, ó, você vai colocar os stakeholders aqui, tá certo? Você vai preencher esse quadrado, certo? Agora, quem são os stakeholders que você vai colocar? Olha aí. Primeiro, para você saber quem são os stakeholders, você precisa então saber qual é o seu projeto, né? Minimamente já tem que ter alguma coisa já construída do projeto. Então, por exemplo, o projeto que nós temos aí é uma festa com 60 pessoas. Nessa festa vai ter música ao vivo e churrasco na sua casa, tá? E vai iniciar às 16 horas em um sábado. Então, o que que você vai ter que pensar? Quem são os stakeholders? Vamos fazer esse exercício. A primeira coisa que você tem que imaginar é que os stakeholders eles podem estar inclusive dentro da sua casa. Lembra do exemplo que eu dei, que muitas vezes pode ser a própria família? Por exemplo, se você está pensando em chamar amigos, fazer uma churrascada e tudo mais, se a família não for participar de forma direta, ela vai ser incomodada. E como é que vai ficar essa questão, né? Logo mais a gente vai chegar numa etapa onde a gente vai perceber que nós vamos ter que ter reuniões de projeto, do desenvolvimento desses projetos, para acertar alguns pontos aonde são realmente necessárias reuniões, tá? Para que isso se desenvolva da melhor forma. Então, aqui você já tem que pensar quem são os stakeholders, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui nesse primeiro aqui, ó, e nesse primeiro aqui a gente já pensa que pode ser a família. O que, que você vai fazer? Você vai pegar aqui e escrever aqui, ó, família que mora em casa, irmão, irmã, tio e mãe. Aí escreveu, certo? Quem é o segundo stakeholders, né? O segundo stakeholders aqui é o vizinho, né? Pô, o vizinho aqui, ó, o vizinho. O Beto lá, pô, ele tem uma criança nova. Eu vou perguntar para ele se ele vai estar em casa naquele dia. Se tem problemas, eu estou pensando em fazer um churrasco. Inclusive ele está convidado. Ou então se ele não estiver convidado, não tem problema, mas eu vou avisá-lo que eu pretendo fazer um churrasco. Eu gostaria de tocar um sambão bacana lá no sabadão. A festa não vai acabar tarde. O som, se para ele for incômodo, eu deixo mais baixo, mas eu quero saber se para ele tem problema. Então tem aqui o vizinho, né? Vai ter um vizinho do outro lado também, certo? Que é um outro stakeholder também. Você pode ir lá, ó, o outro vizinho. Aí você vai colocar lá a lista, né? O vizinho, fulano de tal, fulano que mora ali. Você vai conversar com ele. E aí você vai então aqui, ó, encher de stakeholders. Você vai tentar colocar o máximo possível de. Você vai tentar imaginar quem são os stakeholders que vão ser afetados. Detalhe: você vai colocar os que são afetados de forma negativa e também você vai colocar os que são afetados de forma positiva. Não é só os de forma negativa, perfeito? Os de forma negativa também vão ser stakeholders. Então, tem uma galera que vai ser afetada de forma positiva e de forma negativa. O que, que você tem que pensar? Os stakeholders que vão ser afetados de forma positiva e negativa, certo? E principalmente tentar pensar quem são todos os stakeholders, tá? E outra coisa, qual deles podem te afetar, podem afetar o seu projeto diretamente. Depois do próximo passo vai ser gerar uma comunicação com esses stakeholders. Primeiro você precisa saber quem eles são. Então você vai fazer esse exercício, tá bom? Vai ficar para você esse exercício, tá? Você já entendeu aqui, né? O que são esses stakeholders, tá certo? Já entendeu direitinho como é que funciona.
já viu aqui o exemplo, e aqui no vídeo anterior, né, você já entendeu quem são exatamente esses stakeholders. Lembra sempre, olha aqui, ó, tá? Lembra sempre, esses são stakeholders, tá certo? Olha aqui, pessoas e organizações envolvidas no projeto, certo? E essas pessoas e organizações, elas são o quê? Afetadas, tá? Então, isso é importante saber. Vou dar um outro exemplo antes da gente passar, tá? Por exemplo, nós temos stakeholders aí que vão ser afetados de uma forma direta que estão dentro do projeto. Tem, por exemplo, um local, aqui na freguesia do Ó tem um cemitério que está reconstruindo um muro. E então tem uma galera que trabalha com obra que está morando temporariamente em containers, porque é uma obra que vai demorar alguns meses, né? Então, para o pessoal não ficar se locomovendo de longe, eles vão ficar morando alguns meses naquele container ali, não sei, uns 2, 3 meses no máximo, para construir aquele muro que é grande. Então, eles são também aqui, ó, os stakeholders, certo? Que vão aí ser afetados. Por quê? Eles vão precisar de uma moradia, tá? Então, essa galera aqui, né, os pedreiros lá, eles também vão ser afetados e se tornam stakeholders, eles vão ser afetados pelo projeto e eles estão envolvidos no projeto, tá? Eles são as pessoas que vão trabalhar diretamente. Só que aí, pensando nisso, eu vou ter que providenciar, então, como no caso foi providenciado, que é um container, todo um suporte para que eles possam morar ali nesses 3 meses, com água, gás, luz, um certo conforto e tal, tudo que possa acolher eles de uma forma interessante, agradável, propícia, né, boa, para que eles fiquem ali aquele tempo necessário, tá? Que vão estar longe da família e tudo mais. Então, quer dizer, tem que ser pensado também, essa galera, esses pedreiros aqui também são stakeholders, são pessoas que são afetadas diretamente pelo projeto, tá certo? Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido. Essa é a sua missão. Estamos aqui, ó, na prática 2. Então é a segundo atividade prática. E tudo isso você vai ter que fazer, guarda numa pasta, num caderno, que você vai ter que apresentar isso quando nós formos gerar a prova, tá certo? Isso é muito importante para você entender o conteúdo. Não se sabote. Se você deixar de fazer essas atividades, você vai deixar de aprender, depois você vai entrar em pânico na hora de responder as perguntas, tá certo? Então é isso, fica com essa prática, fica com mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Aguarde aí já o próximo vídeo do curso e até mais.